Graça e paz. Esse Dia dos Namorados, hoje, nós iremos fazer uma série de 3 vídeos. E hoje nós iremos responder algumas perguntas que foram feitas sobre relacionamento. Roda a vinheta, Brasil! Vamos lá, primeira pergunta. A Jávila está aqui atrás, gravando o vídeo, tá certo? E aqui também na tela aqui. E ela vai fazer a pergunta e a gente vai responder, beleza? Vamos lá, Jávila. Primeira pergunta. Líderes aconselham a namorar com meninos da mesma igreja. Mas e quando sabemos que os meninos da igreja local atiram para todos os lados e fica com meninas sem compromisso? O que fazer? Vamos embora. Primeira coisa, essa é uma orientação. Enquanto orientação, nós acreditamos que quando você namora com uma pessoa que é da mesma igreja, você tem a oportunidade de conhecer melhor essa pessoa. Conhecer os frutos, identificar se essa pessoa é uma pessoa que obedece à liderança, que respeita a autoridade do líder, dos pais, né? Se é um bom servo, se é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Então, primeiramente, é uma orientação. Só que aí a pessoa perguntou e disse que já identificou que provavelmente não é que todos os rapazes são dessa forma, mas aí ela identificou que alguns rapazes têm alguns comportamentos que não são tão interessantes, que são pecaminosos, enfim, que fica com muitas meninas. Obviamente, minha filha, você identificou essas características, corre que é cilada, Bino. Você não vai querer entrar em um relacionamento em que o outro já dá essas características, porque provavelmente, se você entrar em um relacionamento como esse, você vai sofrer muito, você vai pagar o preço, tá certo? Então, o que é de mais importante quando você vai iniciar um relacionamento é que você procure de fato um homem ou uma mulher que primeiramente ame a Deus sobre todas as coisas, que queira obedecer a palavra de Deus, que queira honrar as autoridades, que tenha comprometimento de fato com a palavra, porque assim você vai ter uma garantia de que ele vai respeitar você também, porque primeiramente ele ama a Deus. O fato dos pastores dar esse conselho não é uma lei. Quando os pastores ou a liderança dá esse conselho, é um conselho. A gente não manda em ninguém. Os pastores não mandam em ninguém. Eles dão um conselho porque é visando o melhor para você. Quando eles dizem que é para você procurar um relacionamento dentro da igreja que você congrega, é porque se torna mais difícil você mesmo ou até a liderança conhecer. Ah, eu conheci um rapaz de uma outra igreja, eu estou gostando dele, mas você não vai ter, sabe, o mesmo tempo, você não vai ter a mesma liberdade de tratar, de conhecer, porque ele vai estar numa outra igreja. Aí você vai ter que procurar o pastor dele, a liderança dele, saber se ele honra os pais, saber se ele honra a liderança, saber se ele é um homem de Deus. Então não é uma lei, né? É uma regra, né? Que não é obrigatoriamente que você deve seguir, mas você deve levar em consideração. Isso é o que é importante. O mais importante é você achar um homem e uma mulher de Deus. Qual a idade apropriada para iniciar um namoro e por quê? O ideal é que quanto você conseguir prolongar isso daí, melhor, né? Você começar um relacionamento muito novo, eu não acho interessante porque você ainda não tem a visão, você ainda não tem a condição, você ainda não tem a maturidade de casar, né? Quando eu comecei a namorar com Rosemary, eu vinha orando há 2 anos atrás, dizendo e decidindo no meu coração: eu hoje quero uma mulher para namorar, noivar e casar, né? Quando a gente pensa em namoro, a gente deve pensar em casamento, né? Se você entra no relacionamento, estou namorando só por namorar, então a probabilidade de se dar errado é quase 100%. Né? Não tem uma idade exata, não existe isso de idade exata. Vai muito da maturidade, do desejo que está na sua mente e no seu coração. Se você tem 14, 15 anos, meu irmão, vai-te embora estudar, vai-te embora dedicar o teu tempo à obra, vai-te embora fazer missões, né?
E quando tu tiver mais maduro, né, lá com teus 18, 19 anos, sei lá, 17, não tem uma idade certa, mas quando você decidir no seu coração, eu hoje quero ter alguém para fazer feliz, eu hoje quero namorar, né, porque eu quero casar, aí você vai entender, não, agora esse é o tempo. Mas enquanto você ficar pensando, qual a idade? Não existe isso de idade, existe a maturidade e o desejo do seu coração, né? Se bem que a palavra vai dizer que o coração é enganoso, né? Você tem que orar a Deus, né? Ore a Deus, né? Coloque aos pés do Senhor. E aí você pensa, eu quero namorar por quê? Para que eu quero namorar? Né? Quando você entender isso, né? E você entender de que você quer namorar para ter um relacionamento, para casar, amém. Foi assim que aconteceu com a gente. Pois é. E para cristão, não tem outra ideia. Precisa estar muito claro na mente dos jovens que o namoro é uma preparação para o casamento, não é passatempo, não é preencher espaço na minha agenda, não é nada disso. O namoro, para quem é cristão, é uma preparação para o casamento. E aí a gente quer deixar muito claro que, por mais que não exista uma data estabelecida, os namoros muito prolongados, eles são muito difíceis, porque quando você namora um tempo muito longo, muito prolongado, faz com que você crie muita intimidade com a pessoa com quem você está se relacionando, e isso é muito desafiador para que você se mantenha ali puro, para que você não avance os limites. O fator tempo também é importante. Como sei que é a pessoa certa para mim? Vamos embora. Primeiro de tudo, não existe fórmula mágica. Seria muito bom, muito legal eu poder chegar aqui para dizer para você uma fórmula mágica que você vai bater o olho e vai identificar que é a pessoa certa que vai dar certo. Minha alma gêmea. Exatamente, minha alma gêmea. Amor à primeira vista. Tire esse conceito da sua mente, porque isso não existe, isso é mentira. Never. E aí o que acontece? Primeiro de tudo, quer saber se é a pessoa certa, quer ter a certeza no seu coração, não tem outro caminho, não tem outra fórmula. Você, antes de entrar num relacionamento, você precisa orar a Deus. Você precisa buscar a confirmação, a orientação de Deus para a sua vida. Para qualquer decisão que a gente precisa tomar na nossa vida, a gente precisa da orientação de Deus. Para entrar num relacionamento, óbvio, com certeza, que é o primeiro passo, é preponderante. E vou mais além, orar e obedecer a resposta de Deus, a orientação. Porque já vi muitas situações que as pessoas, não, eu vou orar para sentir de Deus se a pessoa, se é a confirmação. Deus dá uma orientação, dá um direcionamento e você segue algo diferente do que Deus tem mostrado para você. Então tome cuidado. Primeira coisa de tudo é isso, orar. Buscar a orientação de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente, quando a gente vai identificar, tá escolhendo uma pessoa para namorar, é que a gente não pode ser guiado também por padrões equivocados, por padrões que são construídos pelo mundo. Esse padrão de príncipe encantado, montado num cavalo branco, que vai chegar, enfim, de uma forma mais fantasiosa possível, isso não existe. E muitas vezes, obviamente, que a gente exagera, né, dessa fantasia do príncipe, mas é fato que muitas vezes nós somos levados por padrões mundanos, padrões de beleza, padrões de aceitação, enfim, coisas que quando a gente vai para a palavra de Deus não são critérios que vão trazer para nós uma segurança de que aquele relacionamento ele vai dar certo, de que de fato vai ser a vontade de Deus para a nossa vida. Então tenha muito cuidado com aquilo que preenche a sua mente a respeito do que é a pessoa ideal, de projetar uma pessoa que você acredita que é o padrão, mas que muitas vezes vai completamente fora dos padrões de Deus para sua vida. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Quando nós somos guiados simplesmente pela aparência, é cilada, Bino, corre. Não pode ser assim. A escolha do relacionamento, se você quer ter certeza que você vai entrar em um relacionamento, você precisa ter paciência, você precisa analisar, você precisa orar e você precisa ter critérios. E que critérios são esses? Critérios baseados na palavra de Deus para um relacionamento saudável, para uma família saudável e equilibrada. Oh, glória! Eu cheguei na vida dela de busão, caí na vida dela e estou com elas hoje há 11 anos. Então, para você saber se o relacionamento é bom para você, tem que ser um homem ou uma mulher de Deus,
que ame a Deus, que seja apaixonado pela obra. E segundo, que obedeça aos pais, porque se ele não honra e não obedece aos pais e à liderança, meu irmão, minha irmã, muito provável você não vai ser respeitada, você não vai ser respeitado na sua relação. Você pode até futuramente ter um relacionamento de sucesso, mas você vai quebrar a cabeça, olha, bonitinho. Como evitar que o namoro esquente e nós caiamos no pecado da fornicação? Rapaz, é complicado. É muito difícil ser humano. Ser humano. Não é fácil limpar para ninguém. Quando os seres humanos se encostam, olha, a palavra de Deus vai dizer que é melhor se casar do que estar se abrasando. Né? Mas aí tem todos os critérios que a gente tem colocado como conselho que a gente já respondeu a vocês. Mas tem-se uma ideia agora muito grande que se veio à tona de uma forma maior, que é o relacionamento namoro à corte, onde os casais, né, de namorados, eles não se tocam, não se beijam, não se abraçam, né? E aí com a gente foi diferente, porque a gente não teve maturidade, né? A gente cometeu erros, cometeu falhas, porque ela morava longe, né? Ela morava aqui em Igaraçu, eu morava em Dois Carneiros, Jaboatão. E a gente só se via final de semana. Então eu vinha pra cá, então o maior tempo que eu passava era na igreja, porque eu tinha e tenho responsabilidades na igreja. Então pouquíssimo tempo a gente tinha pra ficar junto. Então ou a gente tinha um dia pra conversar e conhecer um ao outro, e tinha outro tempo que era só pegação. Então eu digo a você, a gente colheu os frutos dessa pegação, viu? Pagamos o A preço. gente pagou o preço muito, porque Deus é amor, mas Ele é justiça também, certo? A gente se arrependeu, a gente pediu perdão a Deus pelos pecados, mas a gente colheu as consequências disso. Então, o melhor do namoro, o segredo do namoro, por que eu estou namorando, né? Não é para beijar, não é o intuito, não é pegar, nem se tocar, mas o intuito do namoro é se conhecer. Conversar, dialogar, conhecer a personalidade, o caráter, os sonhos, os planos que tem para o futuro, por que quer casar, e aí você começa, né, a puxar informação e dizer, ele me completa, ela me completa, né, essa pessoa, ela vai fazer bem para mim, né, ela vai abraçar os meus sonhos, vai me motivar. Mas quando você entra na relação só para namorar, beijar, se pegar, né, a probabilidade disso cair em fornicação é muito grande. E aí fornicação não é só a consumação do ato sexual não, tá certo? Os órgãos genitais não, o negócio vai muito mais além disso. Então a melhor forma de você evitar é, não fique sozinho em casa. Se seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe não está em casa, fuja de casa. Corre que é cilada, Bíblia. Fuja da aparência do mal, porque se vocês dois estão em casa sozinhos, o cão tá lá, tá certo? Então fuja da aparência do mal. E segundo dialoguem, conversem. Esse é o melhor momento para vocês se conhecerem. Se bem que também no namoro ninguém vai se revelar 100%. Eu quando namorei com ela, né, eu não mostrava para ela as minhas falhas. Eu me mostrei ela como um príncipe encantado, e ela também, quando ela namorou comigo, a coisa mais linda do mundo, o bebê do papai, né? Meu Deus, essa mulher é perfeita. Eu entrei no casamento e ela entrou no casamento, esse homem é perfeito. O homem de Deus, cheio do Espírito Santo, é um reteté, fogo, né? Mas a gente não pode se enganar, que os outros têm falhas e defeitos também. Pois é. Nós já falamos, né, algumas vezes que nós cometemos alguns equívocos nessa nossa trajetória e pagamos o preço por isso. Um conselho muito claro é, nem comece. Como você se resguardar, né, de cair em tentação nesse período de namoro, que é muito grande, que é para todo mundo. Enfim, não comece. Como ele falou, evite ficar a sós, mas se por acaso aconteceu de ficar a sós, não comece. Não deixem que evolua, não deixem que a intimidade, que o beijo de vocês, que o toque de vocês, ele seja algo libidinoso, porque é pecaminoso. A gente já sabe mediante a palavra que é pecado, o pecado gera consequência, o pecado vai trazer maldições para o seu relacionamento. Então a bênção de Deus, ela vai estar estabelecida em um relacionamento que
honra a sua palavra e que obedece a sua palavra. Então corra, não dê brechas para a tentação. A pior coisa da gente que a gente pode fazer no relacionamento ou em qualquer circunstância que nós estamos sendo tentados é dar brechas. Se você percebeu que aquela situação, que você vai ser tentado a cometer um pecado naquela situação, e a gente percebe, a gente sabe que aquela situação é uma situação que já tá, o ambiente já está se preparando para que você pegue. Percebeu isso? Corra! Só que às vezes a gente tem a mania de que percebeu a tentação, em vez de fugir da tentação no primeiro sinal que ela aparece, não, fica lá, mas eu vou ser forte o suficiente, eu não vou cair. Aí fica lá em meio a uma situação que está ali tentando, aí o diabo sabe como tentar, porque ele anda ao nosso derredor. Então ele sabe como tentar, e aí acontece em um momento que você está mais fragilizado, findou pecando porque não fugiu da aparência do mal, não fugiu logo de início à tentação. Então, um conselho que eu acho que é indispensável: fuja, corra, não ache que você é tão forte, tão espiritual, que eu vou encarar de frente esta situação, eu não preciso fugir, eu sou forte, eu sou tão espiritual que eu não posso pecar, que eu não posso cair. Não, corre, que é cilada, que isso não é verdade. Corra, que é muito melhor correr. Quando o homem pensa que é fraco, aí ele é forte, porque ele se acha fraco, ele fez, aqui eu não fico não, porque eu não aguento não. É um homem sábio, mas quando o homem pensa, eu sou forte, aí é que ele é fraco, porque a confiança ele deposita nele mesmo. E eu digo uma coisa, os homens, os rapazes, são os principais criadores de situações e de ambientes para acontecer o pecado, viu? Então tem aquela palavra, um abismo chama outro abismo, não, só até aqui eu toco, não, só até a bunda, aí tá bom. E aí, não, daqui vai por cima, daqui a pouco tá tocando em tudo. Então um abismo chama outro. É só até aqui, daqui a pouco tá só até o final e desgraçou foi tudo. Então vigia, crente, vigia. Como sair desse ciclo de decepções amorosas? Vamos embora. Interpretando a pergunta da pessoa. A pessoa está perguntando como sair de um ciclo. Então eu entendo que ela já se viu em um ciclo de decepções sucessivas. Então, primeiro de tudo, se você já identifica que mais de uma vez você tem se decepcionado, você tem feito escolhas erradas, a primeira orientação que eu posso lhe dar é: reveja o que você está fazendo de errado. Primeiramente, não culpabilize o outro. Primeiramente, analise o que você está fazendo, como as suas escolhas elas estão sendo feitas. Se você tem orado, se você tem tido paciência, se você tem buscado fazer a vontade de Deus antes de entrar no relacionamento. E uma coisa que é muito importante pensar: se você tem baseado as suas escolhas através da carência. A carência ela é péssima para estabelecer critérios e para direcionar o início dos relacionamentos. Porque quando você está carente, você vai procurar no outro um preenchimento de necessidades e, enfim, de espaços vazios que muitas vezes você está precisando preencher, você está sentindo, e aí você imagina que você pode entrar em um relacionamento e aí vai ser preenchida essa carência afetiva que você está sentindo. Então, primeira coisa, tenha muito cuidado quando você vai entrar no relacionamento. Identifique se você está sendo guiado pelas carências, tá certo? Se essas carências estão fazendo com que a sua visão fique um pouco deturpada em relação ao outro, porque a carência pode fazer isso. Ela limita a sua visão do que de fato muitas vezes está sendo mostrado, características que o outro, indícios que o outro vai dando, de que não é a pessoa ideal para você, mas que quando você é motivada ou motivado pela carência, você meio que ofusca a sua visão e começa a decidir apenas pelo que é aparente, pelo que é efêmero, pelo que é passageiro. E de fato essas coisas passam. Quando você é guiado pela aparência, passa alguns dias e aí você começa a perceber que aquilo não era muito o que se mostrava, que aquilo você não tinha observado, não tinha identificado com precisão. Então, primeira coisa, reveja como está indo, né, como você está escolhendo, e não seja nunca guiada pela carência
pelas suas emoções que são momentâneas. E isso é uma coisa que acomete mais os jovens. Nós somos muito, porque eu também sou jovem, claro, nós somos muito levados, muitas vezes, por emoções. E as emoções, elas não são a melhor coisa, o melhor sentimento para definir as suas escolhas. Sempre as escolhas precisam ser regadas pela oração, pela busca de Deus, e você precisa ter paciência. Você precisa esperar o tempo de Deus para sua vida. Talvez esteja entrando aí em ciclos de decepção, porque você não está tendo paciência para esperar o tempo de Deus e a pessoa de Deus na sua vida. E faça também um mapeamento desse seu ciclo de frustrações amorosas. Faça um mapeamento. Onde foi que isso começou? Será que você vem se magoando por conta do relacionamento que você viu do seu pai e da sua mãe? Né? Seu pai não tratava a sua mãe bem, sua mãe nunca respeitava seu pai. E aí você entrou nesse mesmo ciclo, você sempre vê na outra pessoa seu pai, você sempre vê na outra pessoa sua mãe. Eu não aguento, é meu pai escritinho, é minha mãe escritinha. Então faça esse mapeamento e repreenda em nome de Jesus, né? Porque Deus fez você para ser feliz e para fazer outra pessoa feliz. Amém? Amém. Glória a Deus. Gosto de um boy não crente. Posso namorar com ele, mas ele é tão legal. O cão também é legal, viu, crente? O cão é que nem político corrupto. Ele se mostra a coisa mais bela, oferecendo tudo, né? Mas o final dele é morte, é dor, é tristeza. Obedeça a Deus. Quando a gente aconselha você, a gente está indo mediante a palavra. Se a palavra de Deus vai dizer que luz não se mistura com trevas, é porque isso se aplica também no relacionamento, né? Infelizmente, dentro das igrejas também tem muita gente que se diz crente, muitos rapazes ou moças que se dizem crentes, mas na realidade são quentes, mas não são crentes. Então, volta àquela resposta que Rosemary deu. Vá orar. Para você ter um casamento, um namoro e um noivado de sucesso, você tem que achar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, e um homem ou um rapaz ou uma moça que seja obediente às autoridades, que obedeçam aos seus pais. Pula fora desse negócio de entrar no relacionamento de não crente. Isso quer dizer que você nunca vai ser feliz? Não. Você pode até ser feliz, né? Você pode até ganhar esse rapaz, essa moça para Deus, mas tu vai quebrar tanta cabeça. Vai pagar o preço. E eu tenho certeza que você conhece relacionamentos de pessoas que um era cristão e o outro não, e colheu os frutos disso, né? Traição, mentira, cachaça, vício nas drogas, no álcool, na prostituição. Então, ainda assim, um relacionamento de sucesso é de um homem e uma mulher segundo o coração de Deus e que seja obediente, temente a Deus. Uma coisa que Deus tem me ensinado durante esse período que nós temos de relacionamento, o que eu sinto muito forte no meu coração quanto ensinamento de Deus, é que todas as vezes que Anderson se aproximou mais de Deus, é fato, eu encho meu coração de alegria quando eu vejo esse cuidado e essa fidelidade de Deus. Porque todas as vezes que Anderson se aproximou mais de Deus, todas as vezes que ele buscou mais ler a palavra, todas as vezes que Anderson priorizou fazer a vontade de Deus, ele se tornou para mim. E eu sempre repito isso, porque quando eu olho para trás, para a história do nosso relacionamento, a gente vivenciou altos e baixos, mas todas as vezes que nós vivemos a melhor fase do nosso relacionamento, sempre foi a fase que nós buscamos mais a Deus. E quando Anderson buscou mais a Deus, ele se tornou um marido melhor para mim. Ele se tornou um sacerdote de fato para a nossa família. Então eu agradeço a Deus, porque é um conselho que eu sei que eu posso lhe dar, é que quando você encontrar uma pessoa que ame mais a Deus do que a você, pode descansar, porque se esse homem amar mais a Deus, ele vai querer obedecer a palavra, e a palavra de Deus orienta o homem a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Imagine você namorar, você noivar, você casar com um homem que obedece a palavra de Deus e que ama você
da forma que Cristo ama a igreja, é certeza de que ele vai cuidar de você, que ele vai respeitar você. Obviamente, essa pessoa, ela vai estar sujeita a erros, a falhas, vai. Mas cada vez mais que ele busca a Deus, ele vai se moldando no padrão de Deus para agradar a você e viver a vontade plena de Deus. Então, se você está em dúvida se a pessoa, porque aparentemente ele é legalzinho, mas coloque principalmente a palavra de Deus como um manual para a sua escolha em relação a esse relacionamento. E já teve testemunho, né? E a gente conhece esse testemunho, de um ser humano que disse a uma certa pessoa o seguinte: fica comigo e eu vou para a igreja. Esse ser humano era um cabra safado e prometeu isso: se fica comigo e eu vou para a igreja. Meu irmão, corre. Aparentemente era muito bom, era muito agradável, mas sabe como ter um relacionamento de sucesso? É quando eu não dependo de Rosemary e Rosemary não depende de mim, mas é quando eu dependo de Deus e ela depende de Deus. Muitas vezes eu deixei de cometer pecados contra ela e contra Deus, porque não foi ela que veio primeiro na minha mente, mas veio Deus. Deus fez, é isso mesmo que você vai fazer. Então o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Em alguns momentos ela iria pecar contra mim, mas quem foi que veio na mente dela? Foi Deus. Sabe por quê? Porque eu sou falho, ela é falha. Em algum momento ela vai faltar comigo, em algum momento eu vou faltar com ela, porque eu não sou super-herói, eu não sou super-homem, não sou o Batman, o dono da coisa toda, né? Perfeito é Deus. Então eu vou falhar com ela vai falhar comigo, né? Mas quando a gente se apega a Deus e diz: Senhor, toma controle desse homem, pega esse homem, Senhor, e converte ele, Senhor. Quebra ele, faz um vaso em tuas mãos. Meu irmão, pode confiar que Deus vai fazer. Amém? Quais dicas daria no tempo de esperar em Deus? Vamos embora. Esse tempo, ele é muito desafiador, né? O tempo da espera, ele pode ser encarado de duas formas. Como um tempo ruim, poxa, eu vou ficar esperando quanto tempo vai durar para chegar o varão, a varoa, para eu estar vivendo a bênção. Ou pode ser encarado como um tempo maravilhoso de preparação, um tempo maravilhoso de aperfeiçoamento, um tempo maravilhoso de crescimento. Um crescimento espiritual para a sua vida, um crescimento pessoal, um crescimento profissional. A fase da adolescência, da juventude, é uma fase que ela é cheia de escolhas. Muitas vezes nós ainda não estamos tão maduros para tomar algumas decisões e algumas escolhas, e não é que é errado, é porque você não vivenciou tantas coisas ainda, tantas experiências. Então a gente fica dando uma cabeçada aqui e outra ali. Mas esse tempo da espera, ele é indispensável para que você utilize o tempo com sabedoria. É muito triste ver que tem muitos jovens que estão perdendo tempo, que ou estão entrando em relacionamentos para passar tempo, ou mesmo estão sós, mas que não utilizam bem o tempo, não investem tempo na obra, não investem tempo no seu crescimento, não investem tempo em estudo. Minha gente, estudar, trabalhar é indispensável para constituir uma família. Então, se hoje você ainda não tem a obrigação de sustentar uma casa, sustentar a família, você pode viver, né, na casa dos seus pais, onde a maioria das suas despesas elas são custeadas. Você tem uma fase importantíssima para que você estude, para que você tenha uma profissão, para que você se prepare, para que você viva a vontade de Deus para sua vida. Porque as escolhas que você faz nessa fase de juventude, de adolescência, elas são importantes também, elas vão ser importantes para o seu futuro, para como vai ser estabelecida a sua família, como vocês vão viver. Então, às vezes, dá uma expectativa, uma impressão equivocada, na verdade, de que você não está fazendo escolhas, enquanto você, de fato, está fazendo escolhas. Se for mais escolhas, você vai colher consequências. Se você aproveitar, de fato, bem esse seu tempo, se você se preparar, se você viver desfrutando da presença de Deus, buscando a Ele, estudando, você com certeza vai preencher o seu tempo e não vai dar tempo para a carência, não vai dar espaço para que a carência ela preencha o
desafio durante esse período da espera é que você pode ver outra pessoa se relacionando, você pode querer estar saindo, você pode querer a companhia de uma pessoa. Só que o relacionamento ele não pode ser baseado por essa carência e por essa necessidade. E quando você preenche bem o seu tempo, você está envolvido na obra, você está servindo a Deus, você está evangelizando, você está fazendo missões, você está estudando, você vai ocupando o seu tempo e, consequentemente, você vai também ocupando a sua mente para não dar espaço para que o diabo traga para você carências e emoções deturpadas e que moldem você para, tipo, dar pastos que estão equivocados, para você precipitar algo que ainda não é o tempo de Deus, que o tempo é, de fato, esperar. Então, vai esperar, precisa sim esperar. Espere da maneira certa, espere fazendo a vontade de Deus. E vai orar, crente, esse tempo vai orar. Pois vai orar, vai orar. Porque quando é de Deus, ele vai te dar paz, né? Quando eu conheci ela, eu levei 2 anos orando para conhecer ela. Passei 2 anos orando. Deus mandou para a igreja lá. Eu nem fui buscar, Deus mandou. Chegou lá na igreja, senti paz no coração. Amém. É de Deus, glória a Deus. É orar, vai embora orar. Deixa de agonia, deixa de cotoco. Oxe. Ai. A partir de qual momento o beijo se torna saliente / pecado? Quando tu começa a pensar, crente. Quando tu já começa a pensar na tua cabeça, maquinando, tu já tá pecando, crente. O pecado começa aqui, ó. Acabou-se. Aí tu começa com um selinho. Aí beleza. Quando a língua começa a entrelaçar, parecendo 2 cobras juntas, desmantelou. O negócio aí vai pegar fogo. Então, vigia, né? Vigia. O melhor é o namoro em corto. Não consegue não. Fica só nos beijinhos, 1 beijinho, 2 beijinhos, né? Tenta amarrar a mão. Mas não deixa passar disso não, que aí o negócio complica. E não tenta maquinar não. Não permite. Faz a seguinte oração: Senhor, toma cativa a minha mente agora em nome de Jesus, porque eu estou indo para casa da minha namorada. Pronto. Leva Deus junto e acabou-se. Pois é. Começa na mente. Então vigia, a sua mente é o seu campo de batalha. Não dê espaço na sua mente para maquinar o mal. Mente vazia é a oficina do diabo. Estamos chegando na nossa última pergunta. A gente vai responder a última, mas não vai se embora não. Continua aqui com a gente que é rapidinho. Vai, Jacla, manda. O que é um relacionamento? Como é estar em um relacionamento com alguém? Primeiro, selecione e veja as pessoas que você vai se relacionar. Procure saber se essas pessoas com as quais você vai se relacionar, ela quer o seu sucesso. Se ela quiser o seu sucesso, meu irmão, se essa pessoa é superior a você em termos de conhecimento, de amadurecimento, pode ajudar você positivamente, é um ótimo relacionamento. E o que é relacionamento? É troca de conselhos, é unir propósitos, entendeu? É um relacionamento mútuo. Por exemplo, eu aconselho muito ela. Ela pede muito meus conselhos antes de tomar alguma decisão. Então eu aconselho e ela dá bastante ouvido aos conselhos que eu dou, né? Isso faz parte do relacionamento. Ela confia em mim porque ela sabe que eu quero o bem dela e eu a amo. E quando eu estou estressado, que eu estou pura emoção, ela me aconselha e eu preciso ouvir muito o conselho dela, porque se eu for agir por emoção, besteira acontece. Então é algo mútuo, né? O conselho, né? O conversar, o dialogar é algo muito importante que faz parte da relação. É estar com alguém que quer o seu bem, que vai lhe levar para cima. Mas quando você entra num relacionamento onde você está visando só o físico, você está enxergando só isso aqui, e Deus me falou muito forte agora. Se você entra na relação olhando somente a beleza do rapaz, você entra na relação olhando somente a beleza da moça, isso não é um relacionamento. Isso é simplesmente um desejo sexual. Você só está coisificando o outro, né? Mas você já parou para pensar se aquela pessoa vai ser uma boa mãe para o seu filho, um bom pai para o seu filho? Você já parou para pensar se essa pessoa vai lhe respeitar, vai lhe amar? Se ele vai amar você como Cristo amou a igreja? Então relacionamento vai muito mais além do que o físico, né? Vai muito mais além. É o conselho, é o querer bem, é o amar, é o cuidar, é o dialogar e é o ouvir.
para mim é relacionamento. No relacionamento nós compartilhamos. O relacionamento ele é estabelecido a partir de um compartilhamento, um compartilhar do seu tempo, um compartilhar do seu ouvido, né, da sua atenção. E o relacionamento a gente já entende que é algo que é mútuo, que é algo em que você quer doar o seu tempo e a outra pessoa quer doar também, onde há esse compartilhamento e esse ajuntamento de propósitos, de objetivos em comum. E para encerrar, eu concluo dizendo que relacionamento é companheirismo. Verdade. Se o que eu estou fazendo não faz bem para ela, está machucando ela não se sente bem, então eu não faço. Isso faz parte do relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, amizade, isso é relacionamento. A gente faz com o outro aquilo que o outro se sente bem em fazer. Amém? Glória a Deus. A gente está chegando no final do nosso primeiro vídeo, então fica ligado aí que vai aparecer muitos outros vídeos para edificar a sua vida. Obrigada, gente, por ter ficado conosco. Nós amamos vocês. Feliz Dia dos Namorados!